cada vez a técnica de vendas é menos importante. Essa é uma coisa que eu acredito há muito tempo. Quando eu estou falando de técnica de vendas, são aquelas coisas de técnica de persuasão. Eu quero te persuadir, eu quero te empurrar a comprar o produto. Que são esses os produtos que se vendia antigamente, o jeito de vender antigo do PAP, venda de impacto. Venda de impacto, que é o que a gente chama hoje de venda em um tempo, ela vai acontecer, mas ela vai cair. Se cai 20% da venda clássica, a venda de impacto vai cair 70% dela. Então não adianta fazer essa venda. Então, assim, acredito menos em técnica e acredito mais em comportamento. Um profissional de vendas hoje ele tem que se especializar em ciências comportamentais. Ele tem que entender como é que o cliente, o consumidor, toma a decisão dele. Para que ele possa chegar e fazer a oferta dele de uma forma a conscientizar o cliente da necessidade. E não simplesmente vender e te dizer que tu vai precisar, porque é importante. Eu quando comecei no setor, e ainda muito se faz hoje, o vendedor de plano, de jazigo, ele dizia assim, eu vim aqui para te trazer conforto, trazer um produto que vai te dar segurança, que vai te dar tranquilidade. Tudo é verdade. Só que o cliente, ele está seguro, ele está tranquilo, ele não está preocupado com esse assunto. Ele não se preocupa com isso. Então não é técnica de venda. Porque o cliente, quando vai comprar o nosso produto, ele não compara o nosso produto com outro. Ele compara o nosso produto entre ter e não ter. Então, a venda do nosso setor, ela vai em cima de conscientização. Tu quer estudar? Estuda o comportamento humano, estuda storytelling. Sabe? Aprende a contar a história de pessoas que tiveram momentos mais leves por terem prevenção. Também conta a história de pessoas que tiveram momentos mais difíceis por não terem prevenção. Então, tu precisa te especializar nisso, estudar muito. Estuda o que acontece no cemitério, estuda o que acontece na sociedade, a dificuldade que as pessoas passam por não ter prevenção. Com relação à diferença entre plano e vendedor de plano e jazigo, na minha forma de ver, não tem. E eu vou explicar por quê. Porque a grande questão não é qual é o produto que eu te vendo. A diferença entre plano e jazigo, ela tem, às vezes, muito mais a ver com preço do que com produto. A grande questão, e para mim a mais difícil e impactante de todas, é conscientizar o cliente de que ele precisa de prevenção. Se vai ser plano ou se vai ser jazigo, vai do caixa, vai da tradição familiar, vai do cuidado com a memória da família. Eu quero ter um lugar em que eu possa perpetuar a memória da minha família, então é jazigo. Não, eu quero resolver um problema, aí é plano. Eu quero ter segurança nesse momento, porque eu estou de fato inseguro. Então, as duas vendas, elas têm o mesmo nível de complexidade, porque elas têm que fazer o cliente passar a ter noção da importância do produto. Depois, é detalhe de caixa, capacidade de pagamento, apesar de que a classe C e D é que mais compra jazigo. E compra jazigo por quê? Porque é onde a gente oferece mais. E porque a nossa argumentação na venda de jazigo muitas vezes está errada também. Eu vou dizer para o Rafael, Rafael, tu não vai te preocupar com gasto excessivo na hora de comprar, mas eu tenho dinheiro, não é o meu problema. Então a argumentação está errada. Não é por isso que uma pessoa tem que comprar jazigo, é por outras razões. Então, vender plano ou vender jazigo tem a mesma complexidade. Pode ser mesmo profissional? Pode. Mas tu tem que aprender sobre o comportamento do cliente, do consumidor, sobre psicologia, sobre relacionamento. Vendedor, tu quer fazer um curso? Faz curso de vendas, mas faz curso comportamental de vendas. Não é só estudar PNL, programação neurolinguística. Como eu estudei, me tornei mestre nisso. A programação neurolinguística é uma ferramenta de persuasão, entre outras coisas. Mas ela também é uma ferramenta de ampliar a nossa maneira de perceber as coisas. E isso é importante. Porque tu tem que perceber a reação do teu cliente, do consumidor, às coisas que tu está falando. Então, quem tem um campo de percepção maior vai ter mais facilidade.
Então, eu penso que esses conceitos de psicologia, de comportamento, de percepção, são as ferramentas que um vendedor precisa desenvolver. Menos do que técnica de fechamento. Até porque fechamento não é um lugar. Fechamento é um processo. Fechamento não é um lugar. Quando o vendedor me diz assim, Pancinho, eu tenho dificuldade em fechar, tu pode ter certeza que não é essa a tua dificuldade. Tua dificuldade está antes. Que é como eu digo bastante, tu conhece, tivemos o mesmo professor, o Gary, lá nos Estados Unidos. O problema está sempre à esquerda. Né? Se tu não tem problema de fechamento, não é fechamento, não sabe contornar. Se tu não sabe contornar, não é porque tu não sabe contornar, é porque a tua apresentação está muito ruim. Se a apresentação está muito ruim, é porque tu está fazendo pouca. Se tu está fazendo pouco, é porque tu está prospectando pouco. Então, está sempre à esquerda. Né? Então, sem trabalhar o conceito de comportamento, de entender qual é o processo e achar que fechamento é dar um torniquete no cliente, vou dar um aperto nele. Eu, quando comecei a trabalhar com treinamento, desenvolvimento de profissionais de vendas, eu me lembro que o vendedor se dizia bom, que eu consigo dar um malho legal no cliente. Por que é malho? É apertar o cliente na hora de fechar. Se tu tem que apertar na hora de fechar, o teu trabalho não está feito. Fechamento começa no bom dia, meu nome é César Pancinha, como vai? Aqui comecei a fechar a venda. Se eu tive que dar um malho no final, tem um pedacinho em algum lugar que eu errei. Então esse é o conceito para mim, para qualquer um dos produtos do setor e principalmente para o nosso setor. Eu amplifico isso para outros setores também. Eu amplifico isso cada vez mais para outros setores. Até porque, se a gente parar para analisar, o cliente hoje, com exceção do nosso setor, o cliente hoje muitas vezes sabe mais do que o vendedor sobre o produto. Então não queira ficar dizendo para o cliente o que o produto tem, porque o cliente sabe. No nosso setor, não. Porque o nosso produto não está em prateleira, não está em... eu vi aqui, qual é o ano dele? Eu quero comprar esse jazigo. Qual é o ano? É primeiro dono? Não, 2017? Não é assim, não tem tabela FIPE de jazigo. Então o cliente não sabe nem quanto custa um jazigo. Se ele não sabe quanto custa, o vendedor não pode se preocupar com o preço. E quando tu te preocupa com o fechamento, o teu esforço é econômico normalmente. Tem que dar desconto? Pô, cara, preciso de um desconto, mas deixa eu te perguntar uma coisa, por que tu precisa de um desconto para vender um jazigo? O cliente está comparando teu jazigo com o quê? Ele está comparando entre ter jazigo ou não ter jazigo. Então, se o teu jazigo custa 20 mil, ele está comparando com o quê? Com zero. Sempre ter o jazigo vai ter que botar dinheiro. Beleza. Qual é o teu trabalho, vendedor? É fazer o cliente achar 20 mil barato. Isso é comportamento.